Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, estamos falando sobre fé que agrada a Deus. Estamos usando como exemplo Abrão, o pai da fé. Hoje eu quero falar um pouquinho do capítulo 17, amados. Provavelmente vocês já perceberam que eu pulei o capítulo 14 e estou pulando o capítulo 16. Uma outra ocasião estarei comentando o capítulo 16 e também o capítulo 14. Vamos ao capítulo 17, onde está escrito assim: Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão postrou-se o rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de uma multidão de nação. E não mais te chamará Abraão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muita nação. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nação, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. E a ti e a tua descendência depois de ti, darei a terra que hoje habitas, como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Muito bem, amados, diletos irmãos, convido vocês a fazermos um rápido análise desta passagem para tentarmos compreender a mensagem de Deus para a nossa vida. Deus aparece para Abraão quando ele está completando 99 anos. Nós vemos, amados, que Deus chama Abraão para sair da terra de Ará quando ele tinha 75 anos. 75 anos, agora ele já estava com 99 anos de idade e Deus novamente aparece para ele. Alguns acontecimentos aconteceu no capítulo 14 e no capítulo 16, que eu não estou comentando ainda, que parece ter impedido as bênçãos de Abraão, para que ele levasse muito tempo para que Deus novamente voltasse a falar com ele. Então, agora nós também tínhamos comentado acerca de Deus ter feito uma aliança com Abraão. Hoje eu quero falar sobre Abraão fazer a aliança com Deus. Então, vamos lá, amado. Já vimos a aliança de Deus com Abraão. Naquela oportunidade, só o Senhor passou entre as partes dos animais, pois Abraão ainda não estava preparado, ou seja, não tinha ainda o seu melhor, não tinha nada para oferecer a Deus. Afinal, Isaque não havia ainda nascido. Não podemos esquecer que numa aliança
se exige não só a cerimônia da passagem entre as partes dos animais, mas também uma troca. Quando a pessoa que está fazendo aliança entrava nesta aliança, era normal haver, por exemplo, uma troca de cinto. No cinto havia 2 elementos: a espada e a bolsa de ouro, ou seja, o dinheiro. A espada significava proteção e a bolsa do dinheiro, o patrimônio. A troca de cinto representava que a proteção de um era responsabilidade de outro, ou vice-versa. Os bens patrimoniais era comum aos dois. Em outras palavras, a aliança de outrora era como um casamento sob o regime de comunhão de bens. Aliás, a instituição do casamento teve início justamente na própria aliança bíblica. O nascimento de Isaac se deu porque o Senhor visitou Sara e renovou suas condições físicas. A interferência divina foi apenas nela para ter condições de gerar uma criança. Apesar dos seus 99 anos de idade, Abrão tinha sua natureza forte e saudável para fazer sua esposa, para poder gerar filho com sua esposa. 10 anos mais tarde, 10 anos mais tarde, ela vem gerar um filho. Chama a atenção o fato de que somente depois de 25 anos, Deus cumpriu sua promessa a Abrão. E hoje, amado, muitas vezes Deus faz uma promessa para seu servo e passa-se 1, 2 meses, o servo desespera e começa a questionar, começa a murmurar. Quantas pessoas que eu tenho aconselhado que nesses últimos dias têm murmurado, questionado a promessa de Deus. Começa muitas vezes a falar: mas irmão, Deus me prometeu isso. Ou não era Deus que falou? Ou será que aquele servo que me entregou a profecia era um falso profeta? Aí começa a questionar. Abraão passou 25 anos para Deus cumprir sua promessa. Então chama a atenção o fato de que somente depois de 25 anos Deus cumpriu sua promessa a Abraão. E em nenhum momento ele deixou de crer. Em nenhum momento nós vemos Abraão desanimado de esperar no Senhor. O cumprimento da sua palavra cumpriu-se no momento certo. Mesmo tendo passado o tempo em que a própria Sara, o seu ventre secou. Deus, para fazer o milagre, ele esperou que Sara perdesse o costume das mulheres. Então muitas vezes Deus está trabalhando no seu milagre, meu irmão. Deus está trabalhando no seu milagre, minha irmã. Eu trouxe uma mensagem falando sobre se você quer prosperar, você tem que se organizar. Alguns irmãos entraram no meu privado, eu vi várias mensagens que chegou a mim, pessoas me questionando, pedindo que eu explicasse melhor acerca da mensagem do meu último áudio. Se o irmão ouvir bem a mensagem, ele vai compreender o que eu quis passar na mensagem.
Creio, amado, que Deus não faz nada antes do tempo, muito menos depois, porque Deus não vai esperar que você morra para que a sua bênção venha sobre sua vida. Com certeza Ele tinha um plano que na hora exata seria concretizado. Como Abraão seria o pai de muita nação, deveria servir como exemplo para todos os seus filhos na fé. Pode ser que este tenha sido a razão por que o Senhor aparentemente demorou no cumprimento da sua promessa a Abraão. Queria lhe ensinar o segredo da fé, da própria fé conquistadora, amado. É sempre bom lembrar de Abraão como símbolo de perseverança, de paciência, e que naturalmente caracterizou a sua genuína fé. Ele creu contra as circunstâncias naturais, pois Sara, sua esposa, era estéril. E além disso, seu tempo de ser mãe já havia passado. Quer dizer, ele creu quando tudo parecia completamente perdido. O apóstolo Paulo diz que Abraão, esperando, ele creu contra a própria esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18. E foi justamente esta qualidade de fé que tornou um homem justo diante de Deus. Este tipo de fé que realmente glorifica a Deus. Crer quando tudo parece perdido. Crer quando não há mais esperança. Você está muitas vezes professando sua fé quando a medicina legal diz não há mais possibilidade. Agora é somente um milagre. Quando isso ocorre, você está crendo contra a própria esperança. Então, o que ocorreu com Abraão? Ele creu mesmo diante de parecer tudo estar perdido. Ao lermos o livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus, direcionado pelo próprio Espírito Santo, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Muitas vezes pensamos e agimos como se a fé fosse o instrumento de soluções imediata, como se fosse uma palavra mágica. Você simplesmente diz e acontece. Uma espécie de talismã, muitas vezes, ou uma lâmpada maravilhosa que no simples esfregar de mão faz aparecer o mágico para atender todos os nossos desejos. Não, amados. Não podemos ser tão infantis ao ponto de pensarmos na fé como instrumento de resposta imediata. Em algum caso, pode até ser, mas não em todos os casos. Abraão teve que esperar 25 anos. No exemplo de Abraão, Deus mostrou isso claramente. O filho prometido só veio depois de 25 anos. Mas existe cristão que impõe resposta imediata. Tem cristão que diz para Deus: eu sou dizimista, Senhor. Eu sou ofertante fiel. O Senhor tem a obrigação de me abençoar.
Para aí, amados. Deus não tem obrigação de te abençoar. Não porque você é dizimista, não porque você é ofertante. Deus, Ele te abençoa porque Ele é longânimo, Ele é benigno. É por isso que Ele te abençoa. Então não adianta você querer impor para Deus condição, porque Ele não aceita a condição humana. Então você tem que se submeter à vontade de Deus. Se Deus fosse servo seu, mas Ele é o Senhor da sua alma. Você não tem condição de impor nada para Deus. Ele não é teu servo, Ele é o teu Senhor. A Bíblia tem mostrado situação onde se pode ver a fé trazendo resposta instantânea, como no ministério do próprio Senhor Jesus e dos apóstolos. Contudo, nem sempre isso acontece, pois há outro exemplo bíblico em que a fé só trouxe resposta quando tudo parecia perdido. E Abrão é um deles. 10 anos já tinha se passado na terra de Canaã, enquanto Abrão se mantinha na visão espiritual, a visão da fé, esperando a resposta de Deus. Sara continuava incomodada pela sua visão física. Foi por causa dessa visão, ela pressionou outras mulheres cujo marido não tinha a mesma unção que o seu, dar-lhe luz filho, como se fosse mulheres de Deus. Estas mulheres, na verdade, eram esposa de homens incrédulos, ímpios e até vulgares. Esta situação fazia de Sara uma mulher infeliz, insegura e muito apreensiva. O grande perigo da convivência, o casamento entre o que tem a visão espiritual e o que tem a visão física. Esse é justamente na influência que geralmente segundo tem sobre o primeiro, é que tem a visão da fé que precisa avançar e seguir. Sempre prosseguir adiante. Porque crê mais, segundo sempre tem um motivo pessoal que amarra sempre a primeira. Quem tem visão somente física, amados, ele sempre estará impedindo o olhar da fé enxergar na dimensão do Espírito. Quero parar por aqui, amados, e no outro dia dar prosseguimento da onde eu parei, falando sobre o grande perigo de convivência com pessoas incrédulas, para mostrar a vocês a aliança que Abrão fez com Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.